Se você aí sempre acompanha meus vídeos, muito provavelmente você já me ouviu falando várias vezes sobre a direção. Mas você sabe de fato qual o papel do diretor em um filme? Se a resposta for não, espera um pouquinho que eu já vou falar mais disso. Seja bem-vindo ao Geekverso. Juan é o nome deste que vos fala, e hoje eu vou falar sobre a importância e o papel da direção em um filme. Para começar, muitas pessoas têm uma dúvida bem específica. O que seria mais importante, o roteirista ou o diretor? Um bom roteiro ou uma boa direção? E eu digo que depende, mas de modo geral, se eu tivesse que escolher, eu optaria por uma boa direção. Pois não? Mas por que o diretor? Calma aí, jovem padawan, que eu já explico. Grande parte das pessoas pode pensar que um bom filme é um filme com uma boa história. Mas não é isso, nem de longe. Na verdade, eu não entendo porque as pessoas insistem em sintetizar a experiência de ver um filme a simplesmente entender a história. Cinema não é sobre isso. O cinema é uma arte, não sobre contar uma história, mas sobre como você conta essa história. O cinema é muito rico e tem inúmeras camadas, não faz sentido você focar sua atenção em apenas uma. Mas é claro, um roteiro bom ajuda muito. Mas como eu disse, se eu tivesse que escolher entre um roteiro ruim e uma boa direção, ou uma direção ruim e um roteiro bom, eu escolheria a direção boa com um roteiro ruim sem nem pensar duas vezes. Um exemplo que eu posso dar para comprovar essa minha escolha é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Olha, por favor, escuta bem, eu não estou dizendo que o roteiro de 2001 é ruim. Longe de mim dizer uma coisa dessas. Porém, você aí que assistiu o filme e focou na história, eu tenho certeza que você não entendeu nada. Então, não, por favor, olha, chega bem pertinho. Não venha me dizer que você entendeu na primeira vez que você assistiu porque você não entendeu. Até porque é impossível, essa não é a ideia do filme. O roteiro não foi feito para ser entendido. Se você focar só na história, você não vai entender nada mesmo, porque realmente não faz sentido. Se você só pegar a história, não dá para entender. O que realmente torna essa obra tão rica é a brilhante direção do Stanley Kubrick, que te faz pensar, refletir e sentir inúmeras coisas diferentes. Quando você conversa com alguém que assistiu esse filme, você encontra diversas interpretações. Tem pessoas que falam que ele é sobre existencialismo, ser humano, renascimento. Outras já dizem que é sobre astrofísica, como o espaço-tempo interferem nas nossas vidas. E nenhum desses está errado. O que vale é a sua interpretação, o que você sente vendo o filme. E não o que você entende dele. E não necessariamente você precisa entender ele para sentir essas coisas. E por esse motivo, eu acho que a direção é mais importante. Mas agora, vamos falar sobre qual é de fato o papel do diretor na construção de um filme. De maneira curta e objetiva, o diretor é responsável pela mise-en-scène. Mise-en-scène. Mas o que é isso? Bom, a mise-en-scène vem do francês e basicamente ela significa tudo o que você vê em tela. O cenário, os elementos que compõem o cenário, os atores, os movimentos de câmera, as cores, inclusive a movimentação dos atores também faz parte da mise-en-scène. Ela é realmente tudo o que você vê em tela. Tá, entendi. Mas como a nota que o diretor fez num filme? Boa pergunta. E para responder ela, eu vou citar alguns exemplos de filmes que eu aprecio muito. Em Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock, tem uma cena em que o Norman Bates está pensativo se ele vai fazer algo terrível ou se ele não vai fazer nada. Para mostrar exatamente o que o Norman está pensando sem que ele precise dizer essas palavras, o Hitchcock coloca ele entre um pássaro em pose de ataque e um pássaro numa pose relaxada, mostrando a dualidade do personagem e o estado de espírito que ele pode estar optando naquele momento. Outro exemplo muito simples e rapidinho é no filme O Iluminado, de Stanley Kubrick novamente, em que ele dá machadadas junto com o personagem do Jack, utilizando o movimento de câmera. Só aí a gente já pega a parte da mise-en-scène de movimentação dos atores e movimentação de câmera. Um outro exemplo que eu posso dar
é de Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que eu realmente gosto muito desse filme na cena do interrogatório. Nessa, ele faz algumas coisas muito interessantes com a câmera. Normalmente nas filmagens, o lado esquerdo é um pouco mais incômodo aos olhos, então normalmente quem está dominando a cena tende a ficar do lado direito. Por isso, no começo da cena, o Batman é mostrado na direita do quadro. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? Conforme a conversa vai se desenrolando, o Coringa passa a dominar o Batman, já que ele está no controle daquela situação. Então o que o diretor faz é quebrar o eixo da cena e mudar os planos. Agora o Batman está para a esquerda e o Coringa está na direita. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. Outra coisa bem legal, um detalhe bem pequeno, é que há um momento em que o Batman insulta o Coringa chamando ele de lixo, e o Coringa diz, não fale como um policial, você não é um. E aí a câmera se afasta. Ela estava bem próxima do rosto deles e ela vai mais para longe. I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. São pequenos detalhes que têm muita importância na comunicação cinematográfica. E todos esses micro detalhes são responsabilidade do diretor. É realmente o diretor que faz todas essas coisas? Não. Existem subdiretores que ficam responsáveis por pôr a mão na massa. Por exemplo, a direção de arte e a direção de fotografia. A direção de arte é responsável pelo design de produção, os cenários, as cores que vão ser utilizadas. O diretor de fotografia normalmente cuida da iluminação e das cores também, e normalmente de alguns movimentos de câmeras, mas sempre todas as decisões tomadas por esses subdiretores são com uma consulta e decisão final do diretor principal. Portanto, ele é o mais importante no set de filmagem. Então, sim, o roteiro é muito importante porque ele é o guia para que todas essas coisas que eu mencionei aconteçam. Porém, eu garanto para você que se você entregar o mesmo roteiro para vários diretores diferentes, o resultado serão vários filmes completamente diferentes. Porém, com a mesma história. Mas como eu disse, não é sobre contar uma história, mas sobre como você conta a história. E é isso. Então, eu espero que agora que se perguntarem para você o que é a direção ou o que um diretor faz, você já consiga responder com um pouquinho mais de propriedade. E que isso te ajude a encarar melhor e analisar os próximos filmes que você assistir. Então, isso é tudo, pessoal!